O antigo espiritualismo está viciado, como se sabe, por crenças e supostos metafísicos que não se conformam com o pensamento científico dos novos tempos. Seu conteúdo é uma mixórdia de ideias sustentadas no passado, que não se apresentam harmônicas nem uniformes. A mentalidade moderna busca uma doutrina baseada na verdade, mas concorde e objetiva em relação ao mundo. O espiritualismo antigo foi apenas um desejo de conhecer o passado, mas nunca poderá aspirar a apresentar-se como uma real filosofia espiritualista, já que sua parte essencial está recoberta por uma carapaça impenetrável. O espiritualismo positivo nasce, entretanto, com o método kardecista, e se expressa vivamente através de uma filosofia que prepara o espírito, fazendo-o penetrar a fundo nos problemas da existência. Isso se deve ao fato de ser o espiritualismo espírita a consequência natural do fenômeno metapsíquico, cuja realidade fundamentou o conhecimento filosófico da terceira revelação. Daí a conclusão de que o verdadeiro espiritualismo deve estar apoiado no método kardecista, pois todo espiritualismo proveniente de tradições e lendas, mescladas caoticamente, não chegará jamais ao grau de veracidade necessária, e não passará nunca de um pensamento espiritual híbrido e desvitalizado. No antigo espiritualismo predominou sempre, por mais adiantado que se apresentasse, o método eclesiástico e ritualístico, por sua absoluta adesão ao passado. Ao contrário, o espiritualismo espírita é a resultante de uma evolução mental e espiritual do homem. Por isso é que o método kardecista nos leva do espiritualismo ao espiritismo, revelando-nos que este último é a concepção espiritual mais adequada para penetrarmos no conhecimento do espírito, e como dizia o filósofo e biólogo alemão Osdreich, no mundo dos espíritos. O antigo espiritualismo, por não avançar para a concepção espírita, mantém-se em sua ambiguidade filosófica, admite o insustentável, por temor ao espiritismo. Mais tarde ou cedo o realismo metapsíquico o fará aproximar-se da concepção kardecista, para transformar-se em espiritualismo positivo. 4. A dialética palingenésica do kardecismo. O método kardecista baseia-se na dialética palingenésica do progresso e da evolução, enquanto o antigo espiritualismo se funda numa concepção fatalista, no que respeita à lei de causalidade ou de causas e efeitos. A dialética de Hegel é o grande instrumento com que se pode conhecer o fenômeno palingenésico, a que está sujeito o ser em sua ascendente evolução. Além disso, é por meio da dialética que se poderá transformar a ideia de reencarnação, que nos vem do Oriente, em renascimento ou palingenesia dinâmica, para a civilização do Ocidente. Sem o método dialético e kardecista, a reencarnação continuará sendo um exotismo oriental, sem ligação nem entrosamento com o processo histórico. Quem velou sempre, com seu conceito quietista, a reencarnação, foi esse antigo espiritualismo, inspirado, por assim dizer, na ideologia eclesiástica que já nos temos referido. O kardecismo, ao contrário, apresenta-se como uma consequência das três etapas que presidem a revelação espiritual: a mosaica, a crística e a mediúnica. Como se sabe, a terceira revelação é o produto desse espírito invisível que passou através da história, até sintetizar-se no método kardecista, que está elaborando a nova consciência religiosa da humanidade por meio do espiritualismo espírita e cristão. O professor Esmara, destacado filósofo espanhol, dizia que o espiritismo dialético havia nascido no Congresso Espírita de Barcelona, mas os pregadores do espiritismo, posteriores a Denis e Delamy, esqueceram-se desse aspecto original da filosofia espírita, que nada mais era do que a reafirmação do kardecismo. Outro que também realizou uma ampla interpretação dialética do espiritismo foi o nosso compatriota Manuel S. Porteiro, com seu livro Espiritismo Dialético, no qual se observa como a filosofia espírita determinou a aparição de um espiritualismo positivo, em relação com os fenômenos históricos.
Na ideologia dialética do kardecismo, o processo palingenésico do ser revela uma evolução incessante, que nos coloca em novos ambientes espirituais, determinando ainda uma nova visão religiosa para a consciência humana. Com efeito, se o processo dialético da história se interpretasse em sua exata realidade, seria preciso aplicar-lhe o sentido palingenésico do espírito, mas recorrendo ao kardecismo, que nos fará ver a intervenção do mundo espiritual no referido processo. 5. Oposição da ideologia dogmática ao kardecismo. A ideologia dogmática coloca-se decididamente contrária ao kardecismo e ao espiritualismo espírita, do que se deduz que essa ideologia está em crise, e que já não resiste ao transformismo espiritual que o método kardecista realiza no social e no espiritual, juntamente com o fenômeno mediúnico, sobre o qual se baseia a realidade espírita. Se o espiritualismo espírita fosse um erro, não haveria motivos para temê-lo nem para sair-lhe ao encontro. Entretanto, a ideologia dogmática bem sabe que o kardecismo é uma realidade positiva e que avança conduzida pelo espírito da verdade. Por isso enfrenta e combate, tratando de preservar os seus domínios espirituais. Mas o espiritismo proclamou esta sentença histórica: os tempos estão chegados. E isso é o que está motivando um novo ideal nas consciências, ao calor de um novo espírito religioso. Já não haverá uma só ideologia religiosa. Futuramente, o ideal deísta será um imperativo da consciência, visto que o aparecimento desse novo espírito religioso não dependerá da exterioridade do indivíduo, mas do fundo de seu inconsciente. Isto quer dizer que o progresso religioso provirá da zona interna do ser, estando assim no próprio inconsciente do homem o maior adversário da ideologia dogmática. Oprimir o mundo interno do homem, por meio de ideias já superadas, seria provocar uma rebelião anímica e espiritual, capaz de fazer desmoronar violentamente as antigas formas religiosas. Não se deve esquecer que opressão do inconsciente significaria, além disso, uma oposição obstinada ao que tem que vir, o novo mundo religioso, que é um mundo do espírito, o que vale dizer que surgirá, apesar dos obstáculos, das profundas raízes do eu. Do seu mundo inconsciente dependerá o verdadeiro sentimento religioso do homem. Nesta realidade psíquica do eu é que jazem os germes da nova consciência religiosa, elaborada, como sabemos, pelo processo palingenésico a que ele está sujeito. Isto nos está indicando que o ser espiritual não é a consequência do corpo físico. O eu é a divina essência que avança através das idades, levando consigo todo o saber adquirido. Resulta, assim, num resumo das múltiplas existências vividas pelo espírito. Daí que a divina sabedoria surgirá ao desenvolvimento da consciência, sendo o obstáculo principal do dogma e o inconsciente do indivíduo, de cujas profundezas surgirá a religião sabedoria, que fará vibrar unissonamente com o universo o corpo psíquico da humanidade. No mistério interno do eu radica-se a chave das novas ideias religiosas que vão aparecendo. A psicologia do ser agora se reestuda através de introspecções e explorações íntimas. Nestes novos tempos, o espírito está se libertando das influências dogmáticas, para sentir-se na plenitude de si mesmo. É por essa evolução que o eu se vai afirmando como independente e individual, livrando-se de falsos instrutores para entrar nas profundas regiões da sua natureza imortal e conseguir, por ele mesmo, a luz e a sabedoria de que tanto necessita. 6. Que é a filosofia espiritualista. A filosofia espiritualista do kardecismo é a prova fenomenológica da realidade espiritual do espiritismo. Não nos esqueçamos de que o espiritismo é o clímax da filosofia espiritualista, e que se apoia positivamente no método kardecista. Sem espiritismo, o espiritualismo resulta numa utopia filosófica, mas, como o espiritismo, os seus princípios se nutrem da realidade espiritual. De maneira que todo espiritualismo filosófico, que aspire a objetivar sua ideologia,
deverá apoiar-se no espiritismo e em seu método kardecista. A verdadeira filosofia espiritualista é uma consequência ineludível do fenômeno espírita e metapsíquico, constituindo uma interpretação normal e supranormal do homem e do universo, se é que não abandonamos a lógica irrefutável do kardecismo. 7. Relações entre o espiritualismo e o kardecismo. A realidade do espiritualismo deverá basear-se na objetividade filosófica. Sem esta objetividade, o espiritualismo será uma metafísica irreal, com vida temporária. Se é certo que se relaciona subjetivamente com o homem, sem objetividade não penetrará no âmbito real do ser e por essa razão terá de assimilar o kardecismo, um dos melhores métodos para reconhecer a realidade existente nas diversas utopias espirituais. Repetimos que o espiritualismo só se afirmará quando se transformar em espiritismo e se afastar das nebulosidades metafísicas. A filosofia do kardecismo é um método lógico para captar a realidade espiritual do mundo. Disto se deduz que o espírito imortal está demonstrado pelos mesmos espíritos comunicantes, que têm expressado o seguinte antimema: existo, logo, o nada não existe. Por conseguinte, qualquer espiritualismo dogmático, que não esteja demonstrado por esse realismo mediúnico comunicante, está viciado em suas bases e se acha frente à possibilidade de ser anulado pelas ciências materialistas. Pelo contrário, no espiritualismo espírita existe uma certeza racional, um idealismo lógico e objetivo, cujo testemunho favorável se encontra na comunicação espírita. Por isso, o método kardecista é o resultado de uma experiência metapsíquica do fenômeno mediúnico. O espiritualismo espírita, condicionado pelo kardecismo, é a resultante de uma verdade substancial emanada do próprio processo evolutivo da inteligência. Esta é a razão de suas sólidas bases ideológicas, e por que resiste filosoficamente às contradições da existência. 8. Transformação do fenômeno mediúnico em comunicação espírita. A tríade dialética constitui o método sobre o qual se baseia a filosofia palingenésica do kardecismo. O fenômeno mediúnico veio confirmar o antigo conceito de Heráclito: tudo passa e se transforma, pois a matéria, ao ser movida pelo referido fenômeno, revelou o estado vibratório do mundo atômico e a possibilidade de sua fusão nuclear. Esse primeiro efeito do fenômeno mediúnico resultou realmente extraordinário, visto haver determinado a transformação do espiritualismo em espiritismo. Esta transformação dialética determinou, por sua vez, uma evolução do sentido espiritual da filosofia. O espiritualismo dogmático possui apenas um vago sentido do espírito. Com o fenômeno mediúnico e a ação dos espíritos comunicantes, transformou-se em espiritismo, isto é, produziu o enlace e a relação entre o visível e o invisível. Com o kardecismo, essência pura da filosofia espírita, revelou-se a influência do mundo dos espíritos sobre a história e a natureza. O fenômeno mediúnico foi considerado, desde o início, como perigoso pelo espiritualismo dogmático. Não obstante essa apreciação, ao lado do mesmo se fez presente um número espiritual que, com a dialética kardecista, expressando, todo efeito inteligente possui uma causa inteligente, trocou seu primeiro sentido de fenômeno pelo de comunicação. Foi desta maneira que se teve consciência da mensagem dos espíritos, os quais fundaram o método kardecista do espiritualismo. Com o fim de refutar os erros e contradições do materialismo, o fenômeno mediúnico continua sendo uma necessidade. Mas, nos tempos atuais, é justamente avaliado como uma evolução para a revelação e comunicação dos espíritos superiores. Esta etapa alcançada pela mediunidade corresponde a um grau superior da consciência religiosa e filosófica da humanidade. Por isso é que o espiritualismo espírita é como uma síntese de todo o antigo espiritualismo, depurado e renovado pelo kardecismo. A única esperança do espiritualismo dogmático, de vencer o espiritismo,
consistia em mostrá-lo como uma causa do demônio, a base da irrealidade da comunicação dos espíritos. Mas o caso é que esta comunicação ou revelação se acentuou cada vez mais, a ponto de se tornar impossível contê-la e proscrevê-la. Sua constante e crescente atualização está mostrando, aos antigos espiritualistas, que o espiritismo não é uma invocação dos mortos pelos homens, como eles o afirmavam até há pouco, mas um chamado espiritual dos mortos ao homem, para que este se faça consciente da realidade do além-túmulo e da ligação constante que existiu, existe e existirá sempre, entre o visível e o invisível. 9. Do espiritualismo inconsciente ao espiritualismo consciente. O espiritualismo inconsciente, adequada definição do espiritualismo dogmático, foi superado pelo kardecismo, isto é, pela forma consciente do novo espiritualismo expresso na filosofia espírita. Gustave Gelei confirmou cientificamente o kardecismo, este notável método que permitiu a transformação do espiritualismo em espiritismo. A partir desse momento, a consciência espiritual do homem se fez consciente de sua ideologia espiritualista, que se afastou inteiramente das velhas crenças religiosas. Assim se une o ser com a grandeza do universo, sentindo-se ator consciente no grande processo da evolução, e reconhecendo que Deus está presente e atua no próprio seio do cosmos. Pelo espiritualismo consciente, seu ideal filosófico se ajusta com a amplitude do universo. O homem encara a Terra como uma estação de parada, mas sabendo que no espaço existem outras, onde ainda voltará a deter-se, para recolher novos ensinamentos que auxiliem o desenvolvimento de sua natureza divina, e assim prosseguir em sua carreira infinita. Podemos dizer que o espiritualismo consciente é uma consequência do método kardecista, que une o espírito com a vida universal e o maravilhoso plano divino, sob cuja influência se desenvolve a evolução palingenésica dos seres e das formas. Capítulo 7. Rumo ao estado metapsíquico. Se é possível que o espiritual exista na natureza humana, sua descoberta só poderá obter-se mediante exploração extrasensorial, segundo a prática da parapsicologia. O raciocínio metafísico e teológico já não convence o espírito crítico da idade atual. Daí que Leconte do Noé expressava acertadamente: não podemos combater os tanques com a cavalaria, nem os aviões com arcos e flechas. Utilizou-se a ciência para solapar os fundamentos da religião. Devemos empregar a ciência para consolidá-la. A parapsicologia não é uma evasão da realidade material. Pelo contrário, é uma tomada de posse dessa realidade, para transformá-la em outra, mais lógica e firme, mediante o descobrimento do númeno que a anima. É indubitável que esse espírito que rege a realidade visível será conquistado pela investigação parapsicológica e mediúnica, desde que, por temor às conclusões da verdade espiritual, não se detenha na periferia do ser. Apesar das reservas que se adotem, para que a parapsicologia se abstenha de toda hipótese que transcenda o domínio estritamente científico, abre-se ante ela uma zona extracientífica que tem relação com o que se pode chamar o ser transcendente do homem. De maneira que manter a parapsicologia nessa ordem psíquica que se assenta apenas em atividades e funções do psiquismo humano, segundo deseja Robert Amadou, e não reconhecer a possível razão que assiste ao filósofo parapsicológico, em favor da imortalidade da alma, quando se defronta com essas tremendas realidades metapsíquicas que apresentam os fenômenos supranormais, como são as materializações de seres vivos, comprovadas e admitidas pelos maiores sábios da humanidade. O experimentalismo crítico e analítico das ciências parapsicológicas será o único fator positivo que deterá a ação demolidora do materialismo. Não nos esqueçamos de que o chamado realismo marxista é mais poderoso que os milagres e as apelações da teologia. Acreditamos que os únicos elementos espirituais que poderão salvar o sentido religioso do homem são as realidades do fenômeno espiritista,
acompanhadas pelos esforços experimentais da parapsicologia. Nos tempos novos, já não se trata de conformismo nem de crenças sem provas. Esta atitude será agora de uma parte mínima da humanidade, mas nunca dessa maioria ateísta e anti-espiritualista que nega enfaticamente hoje o que aceitou até ontem de maneira cândida. Se é certo que existe uma necessidade de crer, o desenvolvimento mental do homem exige novo modo de aceitar as crenças, aspira a crer sobre as bases de um seguro realismo religioso, sem temor de enganar-se. Contudo, os chefes das diversas igrejas existentes, em vez de acatarem como uma realidade escatológica o espiritismo, combatem-no em nome do diabo, sem perceber que estão desperdiçando uma das melhores oportunidades para refutar com ele as consequências do materialismo. Se é certo que o período atual da parapsicologia é o que corresponde à era biológica, segundo o critério de José P. Berrini, a partir de agora devíamos considerar a necessidade de inaugurar a era ontológica da parapsicologia. O problema do ser, tão estudado no presente, através do que a filosofia denomina conhecimento do homem, exige do trabalho parapsicológico a demonstração de novas noções ontológicas, que possam tapar a brecha, segundo Rini, observada na natureza. Essa brecha é, indubitavelmente, o mistério do homem, isto é, a dramática questão apresentada pela filosofia existencial com respeito ao sentido do ser, relegado apenas à náusea, à angústia, ao nada e à morte. Que é o homem? Que somos? De onde viemos? E para onde vamos? Eis aqui as apaixonantes questões que merecem uma resposta categórica. Francisco Romero, um dos maiores filósofos argentinos, referindo-se ao tema do homem e a posição da filosofia em face desses problemas, escreveu o seguinte: o que a presente situação carece exigir da filosofia é uma definição precisa e concreta do homem, uma especificação nítida de sua posição no conjunto e do sentido de sua vida, de acordo com os mais firmes resultados do pensamento e da experiência psicológica e histórica. Em suma, uma noção do homem, mais minuciosa, exaustiva e terminante do que as proporcionadas até agora. Como vemos, a necessidade espiritual de um conhecimento definitivo do homem está no íntimo de todos. A filosofia, mais do que em nenhuma outra época, aspira a solucionar o problema do homem. O ser continua sendo um problema metafísico e religioso, apesar de tudo o que foi dito até agora. A situação dramática em que se acha a filosofia torna-se mais desesperadora à medida que as teorias, hipóteses e petições de princípios se vão acumulando. Não esqueçamos que são numerosos os sistemas e as ideologias filosóficas e religiosas que pretendem interpretar o homem. Não obstante, nenhuma dessas formulações se mostrou capaz de derrotar esta sinistra concepção materialista do mundo, a filosofia do nada. Em outras palavras, o fúnebre sentido desta definição do existencialismo nihilista, o homem, é um ser para a morte eterna. O filósofo alemão Fritz J. von Rintelen, num belo trabalho, exprimiu-se assim: nenhum sentimento já evoca a Deus, mas tão somente ao nada. Esta conclusiva afirmação reflete o verdadeiro sentir dos tempos novos. Já não se trata de afirmar a realidade espiritual do homem e da existência, mas procura-se matar o homem, levá-lo ao suicídio, através de um existir fundado no nada. A impressão que se poderia ter é de que um demônio negador se alojara na mente humana, procurando apenas destruir o ser espiritual que a anima. De acordo com o setor materialista da humanidade, é mais racional, e até mais científico, dizer que o homem morre para sempre, do que supor que viverá eternamente, na vida do espírito. Parece que, para o homem moderno, seria preferível ser pó ou nada a ser espírito imortal. E, segundo outros argumentos, é mais moral e até mais natural morrer para sempre do que viver eternamente.
A disputa suscitada pelo existencialismo, entre essência e existência, seria facilmente resolvida se a filosofia e a religião levassem em conta as manifestações espirituais dos fenômenos metapsíquicos e parapsicológicos. Jean-Paul Sartre, em O Ser e o Nada, esforça-se por fazer prevalecer o nada sobre o ser ou a essência espiritual do homem. Vemos em suas páginas que o nada foi convertido em valor filosófico, para sustentar a morte eterna e definitiva do indivíduo. Mas não devemos espantar-nos com essa valorização do nada, já que, segundo a Bíblia, Deus fez o homem do nada. Consequentemente, esse instinto do nada existencial ressurge com o existencialismo ateu, em forma catastrófica, do inconsciente da espécie, levando de roldão o ético e toda a finalidade transcendente do homem e do universo. O nada, para Deus, era um valor criador, por isso, diz a Bíblia que o Criador fez o mundo surgir do nada. Daí se conclui que o ser e o mundo, como afirma o existencialismo nihilista, estão condenados ao nada, o que vale dizer que esse existencialismo, não obstante seu rigoroso ateísmo, é uma filosofia vinculada a Deus e à Bíblia. A metapsíquica e a parapsicologia descobriram, entretanto, que o nada não é real. Comprovaram que na vida social existe o que Richet chamou de inabitual, e que os fenômenos transcendentais desse campo revelam uma teleologia, tanto para o ser como para a civilização. A metapsíquica prova que o mundo objetivo pode descentralizar-se, para que a essência psíquica se manifeste na vida espiritual da humanidade. Além disso, estabeleceu que a existência não é atributo exclusivo do homem e do seu mundo, mas que o existir é próprio de outros seres e entidades inteligentes, situados no mundo invisível que nos circunda. A decadência espiritual do homem e da cultura contemporânea reclama a colocação de problemas metafísicos e sociais, com o objetivo de alcançar novas interpretações da existência mais edificantes para o destino do espírito encarnado. Chegou a hora de uma metapsíquica existencial, resistir e se deter à marcha das verdades espirituais. Charles Richet, provando este fato singular e dramático da evolução, declarou: amanhã, talvez a metapsíquica terá o direito de elevar-se mais alto, nos rumos de uma moral, uma sociologia e uma teodiceia novas. Com efeito, a lei dos três estados, de Augusto Comte, o teológico, o metafísico e o positivo, permite-nos acrescentar agora um quarto estado, o metapsíquico. Desta maneira poderíamos inaugurar uma nova forma de conhecer as três grandes manifestações da história, a sociedade, o espírito e a divindade. Acreditamos que o melhor campo de investigação metafísica é o próprio homem, porque nele está presente esse quarto estado, que Comte não chegou a conhecer, o estado metapsíquico. Mas esse campo, para ser efetivo, deverá entrosar-se com a interpretação espírita do homem e da vida, já que nesta se acha o fundamento filosófico, teosófico e religioso da continuidade do ser. Capítulo 8. Perspectivas de um homem infinito. O tema referente a um homem infinito é o mais apropriado para dar-nos a certeza de que a humanidade, a história e o planeta possuem em si mesmos uma finalidade que ultrapassa as aparências do existir cotidiano. Porque existir como um homem medíocre seria insuportável, do ponto de vista moral, viver como um homem impotente seria desesperador, e vegetar como um homem estúpido estaria em desacordo com a superioridade de quem conseguiu a desintegração atômica. Mas, em compensação, existir e ser um homem desconhecido já é algo e nos dá o direito espiritual e humano de ser alguma coisa, frente ao singular mistério do mundo. Antes que medíocre, impotente e estúpido, é preferível para a inteligência humana ser um homem desconhecido, já que dentro dessa condição há sempre a possibilidade de uma sorte ou uma descoberta nova, que faça do homem uma entidade superior. Com vistas a uma destinção que ao ponto ser humano vale muito pouco,
Se a razão do seu existir está unicamente em sua efêmera vida física e no ato mecânico de vestir-se todos os dias. Se o homem é apenas um ser que come e faz negócios, então não haverá palavras para condenar sua insípida natureza e sua frágil existência. Mas é que existir, ser homem, ou melhor, ser humano, é pertencer a um mundo superior, onde não existam as contradições terrenas. O homem, de acordo com a realidade espírita, leva em si mesmo o poder de transformar-se em algo mais que uma pessoa de bons costumes. Seu instinto está divinizado pelo fogo criador das mais belas aspirações cósmicas, e sua mente pode intuir, ao calor de seu próprio ser espiritual, o imenso destino que se oculta no fundo desse homem desconhecido, isto é, em sua natureza supranormal, ainda não explorada pela antropologia filosófica. Existir como ser humano, e no humano, é possuir um alto sentido teleológico, que sem dúvida alguma dará fim ao homem medíocre. Não esqueçamos que a vida possui particularidades que revelam a grandeza criadora do homem, mesmo que a cultura, confundida por enganosas aparências, queira ainda ignorá-lo. E é por esse engano que triunfa o inócuo saber das coisas fugazes, intranscendentes e mortais. A força existencial do homem radica na sua própria infinitude, pois nela se encontra a raiz de toda a sua virilidade social e espiritual, já que ser, existir no eterno e para o eterno, é a única maneira de existir para elaborar a mais poderosa ética criadora. Na ideia da sua própria finitude radica todo o pessimismo, pois ela engendra no homem uma tristeza impossível de eludir, e é com ela que se afirma o conceito materialista da vida. O triunfo do mundo material sobre o espiritual tem como causa a noção imanente da existência, a qual, por um reflexismo ideológico, absorve todo o ser vivo do indivíduo. A finitude da pessoa humana foi o que determinou a morte dos valores espirituais, e se coube realmente à alma humana, como quer o existencialismo, uma sorte cega, não pode haver existência infinita, eternidade, nem mundo dos espíritos. Com tal critério, Deus não seria mais que uma entidade para gerar a morte e determinar a de todo ser existente, e não um ser para criar a vida eterna da alma e com ela a divina verdade. Se o homem levasse consigo a morte como uma enfermidade, isso se deveria à inexistência de Deus e de qualquer outro poder supratemporal, que pudesse preservá-lo de tão aterrador destino, como do nada. Daí que, se no homem desconhecido se conseguisse descobrir apenas um sinal de sua própria infinitude, o mundo adquiriria imediatamente um sentido espiritual e a existência de Deus se tornaria de fácil demonstração. Se o homem é e existe dentro do infinito, o Criador também existirá em sua própria infinitude e, como é lógico, com maior profundidade espiritual que o ser humano. Desta maneira, a imagem divina que se oculta no homem desconhecido seria o fator especial que daria infinitude à pessoa humana e a força necessária para vencer os obstáculos antidivinos do mundo. O homem infinito aparece assim como um desdobramento do poder criador que emana de Deus. Essa força possui em si mesma a substância do eterno, daí que poderá perdurar infinitamente, apesar de todas as catástrofes espirituais e geológicas que se sucedam na Terra. Assim, a morte se transforma num fato relativo, circunscrito ao material, e seu aspecto negativo, tão temido em todas as idades da humanidade, se esfuma, e sua sombria face se renova, transfigurando-se. A existência real de um homem infinito é a única possibilidade de um mundo do espírito e dos valores morais, pois espírito e valor, sem a existência infinita do ser, seriam duas irrealidades. Significaria morrer ou estar morrendo a todo instante, mesmo quando se estivesse em plena euforia da vida. O homem comum acostumou-se, por meio de culturas nihilistas, a considerar a vida como coisa limitada pela sua própria impotência e, assim, a única ética que impulsionou a natureza humana foi sempre a ideia de uma finitude fatal e aniquiladora.
Este conceito do ser alcançou grande divulgação, mas os seus coriféus se esqueceram de que ele leva dentro de si mesmo o homem desconhecido, cujo poder supranormal pode vencer, em circunstâncias especiais, as leis conhecidas da natureza. Contudo, esse homem desconhecido, em vez de ser buscado pelo moderno quefazer filosófico, foi posto à margem, para, ao revés, aprofundar-se o estudo do homem medíocre, estúpido e impotente, que já não está em concordância com as novas dimensões de um universo cheio de espírito imortal. A cultura filosófica e a civilização preferiram o homem impotente, e por isso não descobriram em sua alma as origens pré-universais e pré-existenciais, que se escondem em seu profundo mistério pessoal. Acreditou-se num tipo de indivíduo de criação espontânea, em um ser originado nos abismos do nada, e assim ignorou-se que o homem, esse desconhecido, vem de alguma parte e se encarna na realidade material, para transfigurar-se a si mesmo e avançar continuamente para o futuro. São chegados os tempos de reconhecer que o homem possui um secreto recurso, com o qual pode abrir as portas da história. Mas não para ver o seu cadáver e os de seus antepassados, nessa fúnebre sucessão que sugere, como o único fim da pessoa humana, a morte. Não, a história, ao abrir seus misteriosos portais, mostrará ao ser as múltiplas imagens que lhe pertenceram, ora fulgidas, ora cambiantes, todas elas sintetizadas em seu rosto presente, divina figura de sua própria infinitude. É de supor-se, então, que o homem regresse de um remoto existir, com um espírito vigoroso e profundo, para vencer o homem que morre. Vemos, assim, que o homem se valoriza, quando se rebela contra sua própria finitude. Nietzsche teve grandes vislumbres do homem infinito, mas aniquilou-se a si mesmo, quando pretendeu desafiar a divindade espiritual do Nazareno. Ao contrário, para o saber espírita, o homem criador e infinito se engrandece como Jesus, em sua natureza finita, para dar vida e eternidade a quem está morto de tanto pensar na sua própria finitude. Um conhecimento exclusivamente natural é um saber que redundará, ineludivelmente, na impotência e na finitude. Por meio de um saber terrestre, o homem só cultiva e reafirma o seu angustiado conceito nihilista, isto é, alimenta a sua mente inferior com o nada, para logo aniquilar-se com ela. Mas o infinito Criador que se aloja no mais profundo do homem desconhecido, se resiste a esse conhecimento natural, em seu anseio de viver no eterno, nutre-se daquilo que não vem da impotência e da morte, mas da substância divina, para ser e existir dependendo de Deus. Se o homem continuasse pensando em sua própria finitude, não há dúvida de que a civilização terminaria na mais terrível das catástrofes espirituais. Porque, se o homem que morre é quem deve reger o desenvolvimento humano, tudo será relativo e tenderá a malograr com a ideia do nada. Não haverá nenhum valor espiritual que se salve da morte definitiva. O homem finito, com seus afetos e aspirações, resultará em tragédia e fatalidade. Se o destino do homem fosse viver somente para o nada, isso indicaria, não a perpetuidade do homem medíocre ou impotente, mas o existir do homem estúpido, que se alucina a si mesmo por meio de algumas ilusórias comodidades materiais. Este modo social do existir representaria uma morte antecipada, ainda que o ser não conseguisse ter consciência do fato. De todos os heroísmos espirituais, o mais belo é o que se opõe ao nadificar do homem. O nada é uma enfermidade contraída pela espécie e que ainda se mantém como incurável, mas já se aproxima o tempo de sua cura total. A medicação necessária já está ao alcance do ser. Contudo, essa massa formada de medíocres, impotentes e estúpidos opõe-se à cura de tão perigoso mal. Prefere ser um tipo de homem atacado de finitude e voltado para o nada. Esta repulsa do eterno, tal como apresenta a filosofia espírita, poderia explicar-se por um temor ao futuro.
É por isso que o homem comum nos dá a impressão de carecer de forças morais para enfrentar o futuro. Vencido pela impotência psíquica, só procura aniquilar-se, mas vivendo com a maior fruição possível em seu instante presente, única vida, segundo ele crê, do seu mortal existir. Quando Mariotti cita o exemplo de Jesus, que, sendo Criador infinito, se engrandece em sua natureza finita, dá ao leitor um caso concreto, que mostra a dupla natureza humana, a infinitude do espírito na finitude da encarnação. Esses dois termos, infinitude e finitude, são de uso filosófico, mas bem compreensíveis. O emprego que Mariotti faz do termo existir, referindo-se ao homem inferior, parece contrariar o conceito existencial desse termo, mas espiriticamente admissível, pois o homem, na conceituação espírita, é sempre um existente, não podendo renunciar a essa condição humana. A referência ao temor do futuro, no caso da repulsa ao eterno, lembra uma recente teoria do professor Rémy Chalvin, da Escola de Altos Estudos de Paris, sobre a existência de uma lei de alergia ao futuro, no campo científico, responsável pela repulsa às novas descobertas. Veja-se o volume de l'Encyclopédie Planète intitulado Nos Pouvoirs Inconnus. A palavra existente é da terminologia existencialista para designar o homem como um ser que tem consciência de existir. Nota de J. H. Pires. Capítulo 9. A imagem do homem no fenômeno metapsíquico. Na ocorrência metapsíquica chamada materialização existe algo mais do que um fenômeno. Temos a imagem do homem e a face espiritual de sua individualidade. Não olvidemos que se esse fenômeno não tivesse uma raiz que mergulha no eterno, não revelaria, como sempre o faz, uma imagem e uma face espiritual. Seria constituído apenas de representações amorfas ou formações de figuras caprichosas, alheias à representação humana. Entretanto, no fenômeno metapsíquico, sempre se manifesta a imagem do homem, tão real e viva, que fala, sente e ama. Que demiurgo caprichoso se compraz em manifestar-se nesse fenômeno, não através de loucas fantasmagorias, mas revelando-nos um homem vivo, com a sua própria imagem e natureza. A esta pergunta podemos responder que, se na materialização metapsíquica se apresenta a imagem humana, isso nos fornece a razão para repelirmos as doutrinas do materialismo e estabelecermos os lineamentos de uma biologia da alma, de uma nova concepção filosófica sobre o destino do ser e da existência. O fenômeno de materialização metapsíquica representa um chamado ao sentido metafísico dos novos tempos. Omitir essa manifestação seria retardar o progresso da antropologia, de maneira que os interesses de sistemas ou de seitas não deveriam prevalecer frente a um fenômeno que tão fielmente nos revela a imagem do homem e de seu espírito. Entretanto, essa espécie de traição ao homem espiritual foi consumada pelos próprios estudiosos da metapsíquica, temerosos de serem considerados espíritas. Não obstante, a fenomenologia metapsíquica exige do filósofo uma nova definição do homem, pois a sua inegável realidade nos permite afirmar que o ser humano é algo mais que um fato fisiológico. Para a filosofia espírita e o realismo metapsíquico, o homem é um dinamopsiquismo que ultrapassa a representação física do organismo, ainda que idiosincrasia universitária, de caráter acomodatício, prefira uma metapsíquica fisiológica, como a de René Sudre. Mas não é para isso que o fenômeno metapsíquico nos mostra o seu mundo de aparições e desaparições, esse conjunto de fatos que estão revelando, com toda clareza, que o espírito ultrapassa os centros nervosos e que possui um mundo espiritual independente das circunvoluções cerebrais. Onde a metapsíquica se mostra grandiosa e comovedora é precisamente quando nos revela a imagem do homem, viva e materializada, como se regressasse de um longínquo país. É então que se evidencia, num fato supranormal que revoluciona todo o mundo conhecido da natureza, que a sua origem não é natural, como a força o querem biólogos,
filósofos materialistas, e até certas correntes espiritualistas. Ouvida-se que a metapsíquica nos oferece uma visão nova do homem e do universo, apresentando-nos ainda outras conclusões metafísicas e religiosas. Com esta visão, o homem se nos apresenta como um poder psíquico que incide sobre a sua própria morte, para superá-la, como um ser dotado da natureza imortal. Esta superação espiritual da morte, pelo homem, é a razão fundamental do fenômeno metapsíquico. Por isso, a imagem do homem está presente em sua manifestação. Não esqueçamos que a fisionomia humana não se manifesta em nenhum outro fato da natureza. Assim, se a metapsíquica anula revela, é porque persegue algum propósito extraordinário, através do númeno que a conduz e a determina. William Crookes viu um espírito em carne e osso, viu um ser quase ressuscitado, que falava com os vivos e dava o nome de Katia King. O sábio inglês tocou sua carne e sentiu que era viva, real e quente, o que levou o grande fisiólogo espanhol Jaime Ferran a dizer, referindo-se às materializações: temos de confessar que estas materializações constituem o grande enigma da metapsíquica. O fato de aparecerem formas de contornos vagos, dotadas de uma luminosidade especial, que acabam por adquirir o aspecto de órgãos, membros e até de figuras humanas completas, que falam, movimentam-se e respiram, exalando ácido carbônico, que tem pulsações arteriais, uma coração que bate a temperatura normal, que se desvanecem na presença dos espectadores e que, ainda quando seguradas firmemente, se esvaem sem deixar o menor vestígio. Ninguém poderá negar que realmente constitui um grande mistério. Crookes comprovou também que essa materialização metapsíquica tinha sangue de imortalidade, e que a imagem humana de Katia King era tão positiva e real como se não procedesse do outro mundo. Mas por que a teologia, a teosofia hindu e os sistemas espiritualistas negaram a espiritualidade e a realidade desse assombroso fenômeno? Por que negaram a prova da existência imortal do espírito, quando a tiveram diante dos olhos? Acreditamos que a negaram porque se haviam esquecido das próprias aparições de Cristo depois da morte, essas divinas manifestações do Espírito de Jesus, que inauguraram para sempre, diante da humanidade e da história, a relação permanente entre os vivos e os mortos, como um prenúncio do que seria a ciência espírita do futuro. Assim, as ciências espirituais que não aprovam as manifestações de entidades invisíveis tornam-se superficiais e falíveis, divorciam-se das antigas modalidades do cristianismo. A investigação metapsíquica racionalizou a busca da imortalidade da alma. Aplicando-lhe o método científico, transformou em matéria experimental o que antes se considerava exclusivamente como sobrenatural ou pertencente à especulação teológica. Deste modo, o que se acreditava ser do domínio religioso passou para o domínio científico. Consequentemente, a razão pode agora buscar uma nova fé, através dessa teologia experimental a que se referiu Jaime Ferran, ao tratar da obra metapsíquica do professor Charles Richet. O organismo humano, segundo a metapsíquica, possui um dinamopsiquismo que não depende dos centros nervosos. É por isso que a velha teoria do paralelismo psicofisiológico se desmorona ante a terrível metapsíquica, pois esta revela fenômenos decisivos a respeito, que constituem verdadeira contribuição de um grande número espiritual, encarregado de espiritualizar o conhecimento humano. Segundo as provas metapsíquicas, o ser é uma força divina que dirige e condiciona o seu próprio desenvolvimento orgânico e espiritual, submetendo-se para isso à maravilhosa lei dos renascimentos. As teorias puramente naturalistas passam assim a ocupar um lugar secundário, já que o conhecimento metapsíquico dota o homem de um novo sentido filosófico e religioso. A ideia está recobrando sua primazia na ordem do conhecimento, mas com acento revolucionário, pois o idealismo da metapsíquica não se parece em nada com o velho idealismo escolástico.
A filosofia idealista que emerge dos fatos sobrenaturais vem confirmar o caráter dinâmico e revolucionário do espiritismo. Em consequência, o homem metapsíquico é totalmente diferente do homem materialista, tendo possibilidades de ampliar os sentidos humanos e até mesmo de dotar a espécie de órgãos psíquicos que modificarão as atuais noções de tempo e espaço. Os 5 sentidos do homem comum poderão ser ampliados por um 6º sentido, nexo psíquico que conectará a espécie com as realidades do mundo espiritual. De acordo com a filosofia espírita, a imagem do homem mudará, porque tudo está destinado a renovar-se. Deus não deu à criatura humana uma imagem definitiva, mas uma face espiritual que se irá transformando com evolução. Porque o ser é uma entidade que avança para a imagem de Deus, através do grande processo palingenésico a que está sujeito, adentrando-se cada vez mais no divino plano do universo. À luz da filosofia espírita podemos dizer que a metapsíquica é a ciência dos fenômenos espirituais. Por esta ciência da alma, como a chamaram Ernesto Bozano e Charles Richet, a humanidade conhecerá a verdadeira senda espiritual que deve percorrer. Mas isto só acontecerá quando cessarem as rivalidades religiosas e ideológicas. Então se reconhecerá, para o bem da espécie, que no fenômeno metapsíquico está presente a imagem do homem desencarnado e que o espiritismo será o traço de união entre o materialismo e o espiritualismo clássicos. O espiritualismo kardecista aguarda esse elo perdido, o nexo que reconciliará o pensamento materialista com o espiritualista. A tese de Gustave Geley, que sustenta não haver matéria sem espírito, nem espírito sem matéria, mostra-nos o enlace do elemento material com o elemento espiritual. Reconhecido o fenômeno metapsíquico como uma manifestação da substância ectoplásmica, será fácil compreender que matéria e espírito são 2 realidades que se conjugam, já que o desenvolvimento espiritual e físico resulta da união entre o corpo e a ideia. Assim se reconhecerá que não existe materialismo nem espiritualismo puros. Ambos os sistemas participarão reciprocamente dos seus respectivos elementos e o que antes os separava, agora os aproximará, demonstrando que o materialismo possui valores para o espiritualismo e o espiritualismo valores para o materialismo. A metapsíquica contribuirá enormemente para esta inter-relação de ambos os sistemas, devido à realidade biológica e espiritual revelada pelos seus fenômenos de materialização, que vieram confirmar a tese de que uma essência unânime movimenta a vida de todo o universo. Capítulo X. Filosofia e metapsíquica. O fenômeno metapsíquico é uma transfiguração do fenômeno social. A metapsíquica descentralizou o aspecto natural das coisas para nos mostrar as próprias entranhas do mundo espiritual. Mas a filosofia ainda não se inclina para a metapsíquica, que se apresenta para a cultura ocidental como o único instrumento capaz de intentar uma transfiguração geral dos fenômenos históricos e sociais. A base material e biológica sobre a qual assentam seus fundamentos a sociedade e o homem será superada, se a metapsíquica assumir um papel decisivo em relação ao problema da existência. Dizia Berdyaev que a filosofia se desdobra e já não crê em suas próprias forças. Esta afirmação é a pura verdade, se observamos o estado em que se encontra o que fazer o filosófico, necessitado de orientações espirituais e ideológicas. Esta crise da filosofia talvez nos esteja aproximando de um novo ponto de partida do saber metafísico, a necessidade de passarmos do filosofar para o teosofar, isto é, a um conhecimento divino do homem e do espírito. O teosofar é o ato de pensar sobre o homem ou as coisas numa perspectiva deísta, considerando o mundo como a obra de Deus e ele unida. O autor não se refere à sociedade teosófica ou à sua doutrina, mas emprega a palavra no seu sentido radical. Passar do filosofar, ato de pensar num sentido humano, ao teosofar, ato de pensar num sentido divino, equivale a uma evolução do pensamento filosófico. Este é um dos belos achados de Mariotti neste livro.
O leitor não deve esquecer que este é um ensaio filosófico espírita, a fim de não confundir-se com as palavras. No plano filosófico, as palavras perdem, quase sempre, o seu sentido habitual, para adquirirem outro sentido, mais adequado ao seu conteúdo racional e aos seus componentes etimológicos. Nota de J. H. Pires. Mas devemos reconhecer, ao mesmo tempo, que o teosofar só será uma realidade social quando a metapsíquica houver transfigurado, com os seus fenômenos, o mundo material, para mostrar-nos o outro mundo, que se oculta atrás da realidade social. Deste modo, a crise atual da filosofia só poderia terminar quando se reconhecesse o mundo invisível que nos cerca. Do contrário, será inevitável um fracasso do que fazer o filosófico, salvando-se unicamente aqueles valores metafísicos que tenham relação com as realidades metapsíquicas. O próprio cristianismo encontraria, na concepção de um homem metapsíquico, o seguro realizador de suas verdadeiras essências divinas. Mas o homem contemporâneo é ainda um homem mortal, considerado como um elemento físico-químico, sem nenhum futuro metafísico. Entretanto, há uma verdadeira ânsia de algo novo neste mundo, que tende para uma nova dimensão do existir. Se é certo que o existencialismo se apresenta como uma moderna reafirmação do nada, o fenômeno metapsíquico se contrapõe às suas conclusões materialistas. De maneira que as forças que determinarão a revolução dos tempos novos não serão unicamente físicas, nem somente psíquicas, mas metapsíquicas, uma vez que o metapsíquico é um elemento vivo e real, tanto no homem como na própria natureza. A filosofia não intuiu este novo fator para confirmar a idealidade do mundo. O idealismo, afastado pelo materialismo, recobra-se com a realidade metapsíquica, e o próprio Hegel se firmará novamente com ela. Marx encontraria assim um magnífico contendor em Richetti, o fundador da metapsíquica. Além do mais, o materialismo dialético seria obrigado a aceitar novos movimentos de massas, inspirados na concepção de um homem espiritual e infinito. Deste modo, o fenômeno metapsíquico nos fará compreender que a revolução dos tempos novos será operada pelo espírito e não pelas forças cegas de um processo dialético sem teologia transcendente. O luminoso de Rodolfo Otto, muito imperfeito para servir de padrão a um novo homem espiritual, seria substituído pelo metapsíquico, do qual surgirão os elementos positivos para se fundar uma antropologia espiritualista que conduzirá ao novo processo histórico. Richetti talvez nunca tenha pensado em se defrontar com Marx, mas a situação revolucionária do presente obriga o pensamento filosófico a fazer este confronto, o materialismo dialético ou espiritualismo metapsíquico. Um dos dois deverá conduzir o desenvolvimento histórico e social. Isso é indubitável. Entretanto, se o fenômeno metapsíquico, através da parapsicologia, fosse incorporado à cultura moderna, seria o espiritualismo espírita que regeria a sociedade e a história, dando à revolução dos novos tempos um sentido social e espiritual. A revolução socialista, sem a concepção do homem espírita, decepcionará o homem contemporâneo. Se é inegável que as formas sociais, políticas e econômicas, estão destinadas a transformar-se, isso não deverá impedir que se reconheça o homem como uma entidade espiritual. Não se pode negar que o espiritismo aporta ao homem elementos positivos para determinar uma profunda transformação da humanidade. Ninguém que se diga evolucionista poderá admitir como bom o atual estado da sociedade, com seus defeitos e injustiças, resultado de um tipo humano desalmado e cínico que, sob a capa de uma falsa moral, aproveita-se dos débeis e necessitados. É evidente que o mais acentuado despotismo rege a ordem social materialista contemporânea, e os que o apoiam são os que levam na alma o mais perigoso de todos os vícios, a falta de amor e de fraternidade para com o próximo. A eliminação da ordem social materialista é um imperativo histórico e evolutivo,
apoiado pelos grandes seres que conduzem na Terra o desenvolvimento do plano divino. Opor-se a isso seria negar a revolução geral que há de abalar desde os alicerces a toda a ordem constituída, desde a moral até a material. A força desta revolução emana da própria evolução dos espíritos. Todos os que se opõem a ela são almas retrógradas e partidárias do antigo sistema materialista, mas o Espiritismo proclama, com o beneplácito dos espíritos livres e progressistas, o advento de uma sociedade livre dos